Ei, Dom, por que você roubou o Mike Tyson e o Muhammad Ali, igual o Barack Obama fez com a gente? Porque eu amo esses caras, eu amo mesmo. E achei incrível eles me darem a chance de deixá-los ricos, assim eu poderia roubá-los. Porque quando chegaram até mim, estavam pobres e não havia nada para tirar deles. Hoje, Don King tem 91 anos. Esse homem é famoso desde os anos 70 e dominou o boxe em sua era de ouro. Com sua personalidade exagerada, corte de cabelo excêntrico e muito poder de persuasão, Don revolucionou a forma de vender grandes lutas. Don estava sempre nos holofotes e chegava a ser mais memorável do que alguns de seus lutadores. Ele organizou algumas das lutas mais emocionantes da história do boxe. A luta na selva e o Thriller em Manila, por exemplo. Sendo um gênio tanto nos negócios quanto no trato com as pessoas, Don conseguiu colocar a mão no bolso de quase todas as grandes estrelas do boxe durante a era de ouro do esporte. Por isso, muitos o veem como um vigarista de lábia afiada e extremamente ganancioso. King teve inúmeros críticos, mas ninguém negava sua habilidade de produzir grandes eventos. Ele foi difamado, processado e investigado pelo FBI, mas sobreviveu a tudo. King deu ao boxe a fama de corrupção, mas mudou para sempre a escala e a economia do esporte. Para si mesmo, Don comprou várias propriedades, uma estátua da liberdade, réplicas de carros de luxo e um rancho de 400 acres em Ohio. Hoje, ele possui um patrimônio líquido de 150 milhões. Qual é a história do jogo de boxe Deus da Finesse? Don cresceu pobre nos guetos de Cleveland, perdendo mais o pai em um acidente em uma usina de aço quando tinha apenas 10 anos de idade. Para sobreviver, ele vendia amendoim em casas de apostas. Don e os irmãos ganharam bastante dinheiro com isso e usavam números da sorte nos sacos como estratégia de vendas. As pessoas apostavam nesses números, que eram controlados pela máfia. Os números eram uma loteria ilegal, em que o apostador escolhia 3 dígitos, tentando acertar o sorteio do dia seguinte. No ensino médio, Don tentou a sorte no boxe. Chamavam ele de o garoto, mas depois de ser nocauteado algumas vezes, decidiu que o boxe não era seu caminho. O esquema favorito de King era o jogo do bicho. Ele era um malandro nato, ótimo com números. Aos 20 anos, King já estava no caminho para se tornar um banqueiro de sucesso no jogo do bicho. Cadillac Slim adotou esse nome nas ruas e se tornou o banqueiro do jogo do bicho mais bem-sucedido de Cleveland nos anos 1950. Com o lucro, ele também abriu uma boate. O novo Corner Tavern Super Club, parte do Chitlin Circuit, onde artistas como B.B. King e Muddy Waters se apresentavam. Era um grande ponto em Cleveland. Em 1954, 3 homens de Detroit tentaram assaltar uma das casas de jogo de King. Ele matou um deles com um tiro, mas foi absolvido. Ele havia atirado no homem pelas costas. Em 20 de abril de 1966, um policial de Cleveland chegaria a uma briga em frente a um bar local. Ele viu Don King, de 1,93 metros e 113 quilos, pisoteando Sam Garrett no chão por uma dívida de $600. As supostas últimas palavras de Sam foram: "Eu juro que vou te pagar, Don." Ele entrou em coma logo depois e morreu 5 dias depois. Don foi inicialmente acusado de homicídio em 2º grau. Ele enfrentava prisão perpétua. Após manipulação com o júri, a acusação virou homicídio culposo e Don recebeu uma sentença de 10 anos. Durante a prisão, Don iniciou uma missão de autoeducação. Ele leu e memorizou centenas de livros e citações, tornando-se capaz de recitar Shakespeare de cabeça. Um truque que lhe serviria muito bem na carreira de promotor. Don saiu determinado a nunca mais voltar para a cadeia. Buscando um meio de vida mais legítimo, Don pensou em música, cinema e acabou escolhendo o boxe, não como lutador, mas como promotor. Don e seu amigo Lloyd Price fizeram um brainstorming sobre como entrar no ramo das promoções. Don também queria que Lloyd o apresentasse a Muhammad Ali, que era grande amigo dele. E, por fim, eles precisavam de uma ideia para uma luta de exibição que apresentasse Don ao mundo do boxe. Essa foi a ideia deles para essa luta de exibição de Ali. Don decidiu se apresentar como mestre de cerimônias e promotor.
Adicionar algumas apresentações ao vivo e usar a presença e o carisma de Ali para criar um show de tirar o fôlego. Sem experiência de verdade, Dom basicamente estava interpretando um promotor de boxe. Muitas pessoas também tinham reservas em alugar uma arena para alguém condenado por assassinato. Mas Dom tinha uma habilidade impressionante de cumprir promessas extravagantes. Ele conseguiu uma arena e a exibição aconteceu na Avenida Euclides. 8.500 pessoas compareceram. Por ser uma exibição, Ali enfrentou um disc jockey, um xerife e um lutador de verdade naquela noite. Foram vendidos 81 mil ingressos, um recorde para uma luta de exibição na época. A presença de King também tirou um pouco do brilho de Ali. Aquela foi a grande chance de Dom e muita gente pôde ver seu talento. Depois de pagar as despesas, Don King doou apenas 1.500 ao hospital, um valor bem baixo, considerando que o lucro seria para caridade. Isso virou padrão com Dom e revelou o vigarista que ele realmente era. Nos anos 70, Dom ganhava cada vez mais influência, principalmente entre os pesos pesados da época. Seu caráter também começou a ficar mais evidente. Em 73, Dom voou para a Jamaica para assistir Frazier contra Foreman. Dom chegou com Frazier na limusine de Frazier, mas saiu da arena na limusine de Foreman depois da derrota por nocaute de Frazier. Aí no segundo round, quando acabou, fez ele quicar de cima para baixo como uma bola de basquete. Eu estava no canto do Jorge, entrei no ringue e ele perguntou: cara, você disse que eu conseguiria? Eu disse: com certeza, Jorge, eu sabia que você ia conseguir. Você é o campeão. Aí o Jorge falou: vamos, você tem que ficar comigo. E lá vou eu de novo, com os pastores, policiais de moto, todo mundo da comitiva. Eu vim com o campeão e agora volto para casa com Jorge Foreman e a carreata. Se o Joe tivesse derrubado o Jorge de joelhos, subindo e descendo igual uma bola de basquete, você teria voltado para casa com o Joe. Provavelmente eu teria voltado com o Joe, porque ao vencedor vão os despojos. Se eu pensasse em promover boxe, eu promoveria vencedores, não perdedores. Como estratégia, ele criou um visual e uma persona marcantes diante das câmeras para se destacar dos outros promotores. Nos anos 70, Bob Arum, da Top Rank Promotions, era promotor e advogado de Ali. Ali já tinha trabalhado com promotores totalmente brancos. O movimento dos direitos civis estava em alta e Ali era profundamente envolvido com a causa. Dom começou a usar o argumento racial com seus lutadores, dizendo que os negros precisavam se unir e que promotores brancos gananciosos estavam tentando enganá-los e roubá-los. Dom tinha aquela energia de tiozão de longa data, então fazia isso muito bem. Dom e Ali, amigos desde 1974, se reuniram para um novo empreendimento. Dom sugeriu uma super luta entre Ali e a máquina de nocautes que estava em ascensão, George Foreman. Ali tentaria mais uma vez recuperar o título dos pesos pesados. Dom garantiu 5 milhões para Ali e 5 milhões para Foreman, um recorde de pagamento na época. A oferta de 5 milhões de dólares tirou qualquer dúvida que eles tinham sobre lutar um contra o outro. Isso também impediu que outros promotores tentassem marcar a luta. Depois de assinarem os contratos, Dom tinha 4 meses para garantir o local e os 10 milhões. E não tinha nada disso ainda. Dom entrou em contato com Mobutu Sese Seko, do Zaire, um homem que mandou executar seu antecessor e chegou a enforcar publicamente seus próprios oficiais. Ele garantiu os 10 milhões e o local, e o plano seguiu em frente. Quando Ali chegou à África, já era uma das pessoas mais famosas do planeta. Ali rapidamente começou a agir, demonizando George Foreman e conquistando os fãs. Quando George chegou, o público já o detestava e gritava Ali Boumaier, que significa Ali, mate ele. Ali criou perfeitamente a dinâmica de mocinho e vilão, além de ser visto como o azarão. O auge das maiores produções de Don King estava prestes a fazer história. Houve um festival musical de 3 noites antes da luta. No dia da luta, 60 mil pessoas e a mídia internacional compareceram. O poderoso George dominou Ali nos primeiros 7 rounds, mas usando a técnica do rope-a-dope, Ali provocou Foreman até que ele se cansasse de tanto golpear. No 8º round, Ali nocauteou Foreman com um direto de direita, surpreendendo o mundo e imortalizando seu legado. A luta arrecadou 100 milhões em vendas de pay-per-view, o equivalente a 550 milhões hoje. Foi assistida por cerca de 1 bilhão de pessoas, um quarto da população mundial na época. Logo na sua estreia profissional,
Don King já estava pronto para se tornar o maior promotor do esporte. Após o sucesso do Rumble in the Jungle, os boxeadores correram para assinar com Don King. O próximo grande projeto de Don foi o Thriller em Manila, que ele organizou com a ajuda do ex-presidente filipino e cleptocrata Ferdinand Marcos. Era a luta de desempate, já que cada um tinha vencido uma vez. Agora Ali receberia 4,5 milhões de dólares e Frazier 2 milhões. Meses de provocações na mídia e declarações afiadas criaram um enorme burburinho para a luta. No dia da luta, o estádio lotou e o mundo inteiro acompanhou o desfecho da trilogia. Ali venceu após 14 rounds exaustivos e disse que foi o mais perto que já esteve da morte. A luta superou todas as expectativas e foi um enorme sucesso financeiro. Thriller em Manila e O Rugido na Selva foram as duas primeiras lutas profissionais de King como promotor. Não é pouca coisa. Depois do Thriller em Manila, Don promoveu mais 5 lutas para Ali e trabalhou com outros grandes nomes como Sugar Ray Leonard, Leon Spinks e Larry Holmes. Quando Muhammad Ali perdeu para Larry Holmes em 1980, Don lhe pagou 6,8 dos 8 milhões garantidos. King convenceu um dos conselheiros de confiança de Ali, Jeremiah Shabazz, a entregar uma mala ao ex-campeão que ainda estava com concussão depois da derrota brutal. Dentro da mala havia 50 mil dólares e um contrato afirmando que aquele era todo o dinheiro restante do prêmio de Ali. O documento também concedia a King os direitos de promoção de quaisquer lutas futuras de Ali. Mais tarde, Larry Holmes processaria Don King. Após aceitar 100 mil dólares de um processo de 300 mil, Holmes comentou que King parece negro, vive como branco e pensa somente em dinheiro. Don já era conhecido por controlar ambos os lados, como no duelo entre Ken Norton e Larry Holmes. Com os dois sob contrato, ele sempre saía ganhando. Ele também tinha o World Boxing Council no bolso, o que significava que podia arruinar carreiras e impedir disputas de título de quem não assinasse com ele. Após a aposentadoria de Ali, Don procurava uma nova estrela para manipular. Tim Witherspoon, peso pesado de 23 anos, 1,90 metros e 200 quilos, virou profissional em 1979 e derrotou Alonzo Radcliffe em 1981. Don King surgiu no meio da multidão e rapidamente o parabenizou. Don era extremamente influente. No final dos anos 70, ele tinha sob contrato o campeão Larry Holmes, além do segundo, terceiro, quarto e sexto colocados do ranking. Ele também pagava mais do que outros promotores. Don King se tornou o promotor de Tim Witherspoon, mas logo depois, Tim foi forçado a adiar uma luta por causa de uma infecção no ouvido. Don pressionou Tim a lutar mesmo assim, mas ele recusou e teve sua licença de boxe suspensa. Para recuperar a licença, Tim tinha duas opções: assinar um contrato exclusivo com Don, tendo o filho adotivo dele, Carl King, como empresário, ou passar fome. Pouco depois, sem dinheiro, Tim acabou assinando. Um dos contratos que ele assinou estava em branco, o que significava que King poderia incluir depois qualquer condição que quisesse. Essa era uma das táticas clássicas de Don King. Na sua primeira luta pelo título sob o comando de King, Tim ganhou 50 mil em uma disputa acirrada, decidida por decisão dividida contra Larry Holmes. Todo o dinheiro foi para Don. Ele tirou a parte dele e depois Carl tirou a dele também. Ainda havia taxas ocultas, consultar o médico do Don, treinar em suas instalações, além de custos de alimentação e administração. Tim lutava e gerava mais dinheiro para King, mas a porcentagem que ele recebia diminuía cada vez mais. Apesar do sucesso, Tim só teve outra chance pelo título dos pesos pesados depois de 3 anos. Ele derrotou Tony Tubbs após 15 rounds disputados. Mas quando Tim recebeu o cheque, lá estavam apenas 10 mil dólares, um valor vergonhoso. Mesmo as lutas de peso pesado pagando 6 dígitos, Tim Witherspoon enfrentou Frank Bruno em sua primeira defesa de título. Bruno, jovem e futuro campeão, tinha 27 nocautes em 29 lutas. 40 mil pessoas compareceram, o maior público na Inglaterra desde Ali contra Henry Cooper, em 1963. No 11º round, Tim venceu por nocaute técnico.
Após diversas despesas criadas pelo Don, Tim ficou só com 90 mil. Bruno, o perdedor, ganhou 900 mil. Tim estava frustrado e irritado. Já tinha desistido do Don, mas ainda restava uma luta em seu contrato. Sua próxima luta foi contra James Bone Crusher Smith. Segundo o próprio Tim, ele planejou entregar a luta e perder no primeiro round. E foi exatamente o que fez. Se Tim vencesse, teria que enfrentar o novo protegido de King, Iron Mike Tyson. Tim disse que se sentiu livre depois daquele nocaute. Ele se reuniu com seu advogado e processou Don por 25 milhões de dólares. Mas Tim precisava de provas sólidas do roubo de Don para vencer o caso. Após meses analisando documentos, encontraram os números necessários. E em resposta, Don enviou um exército de capangas para intimidá-lo a aceitar menos. Don King era conhecido por ter ligações com a máfia. O caso se arrastou por anos. Don aumentou sua oferta para 1.200.000, mas estava sendo investigado por fraude fiscal na época. Se Don fosse indiciado, Tim levaria anos para receber qualquer dinheiro. Tim aceitou o valor e continuou lutando até os 45 anos. Não, sai de mim, tira a mão da minha mão. Não vou fazer isso, canalha. Você. Mike Tyson conheceu Cus D'Amato depois de quebrar o nariz de seu antigo treinador durante um sparring em Brownsville, Brooklyn. Aos 13 anos, Mike já tinha dezenas de prisões, centenas de brigas de rua e supostamente já tinha a altura e o peso de um adulto. Cus percebeu o talento bruto de Mike e começou a ensiná-lo seu famoso estilo peekaboo. Após a morte de Cus, os tubarões começaram a circular. Don King era, de longe, o maior deles. A divisão dos pesos pesados estava em alta e Don já tinha muitos dos campeões sob seu controle. Mike Tyson se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados aos 20 anos, em novembro de 1986. Mas Jim Jacobs, seu empresário e um dos últimos que realmente se importavam com Mike, morreu em 88. Os tubarões se aproximaram. Don fez questão de ir ao funeral de Jim Jacobs e apoiar Mike naquele momento difícil. Don King manipulou tudo e até ajudou a carregar o caixão. Embora não fosse próximo do falecido, Don tentava ocupar o lugar de Jim e de Cus na vida de Mike. Tyson ainda contava com Bill Cayton em seu canto e já conhecia o caráter de Don, supostamente jurando nunca assinar com King. Mas Don tinha talento para convencer jovens negros vindos da pobreza. Ele também conhecia o estilo de vida que eles sonhavam. Don acompanhava Mike em shows, boates e o conectava com celebridades. Don fazia questão de ter câmeras presentes sempre que estava com Tyson. King também compareceu ao casamento de Mike. A nova esposa de Mike, a mãe dela e Don decidiram afastar Bill Cayton após surgirem problemas no casamento de Mike. Alguns meses depois, Don removeu o nome da esposa de Mike de todas as contas bancárias dele para poder controlá-las sozinho. Com o divórcio entre Mike e Robin, Don ficou ainda mais próximo de controlar totalmente Tyson. O próximo passo de Don era demitir Kevin Rooney e depois eliminar o restante da equipe. Don fez Mike acreditar que eram os dois contra o mundo. Eles apareciam juntos em entrevistas e videoclipes. Sob influência de Don, Mike deixou de ser um garoto tímido e passou a conviver com rappers, criminosos e a se envolver em processos judiciais. Em 1990, Mike rendia milhões a Don, mas estava completamente descontrolado. 11 de fevereiro de 1990, Tóquio, Japão, um dos dias mais chocantes da história do esporte. Mike ia lutar contra James Buster Douglas. Na noite anterior, Bobby Brown e um Mike de ferro fora de forma participaram de uma orgia com cocaína e prostitutas japonesas. No dia seguinte, mesmo sangrando, Douglas se levantou, venceu Mike no 10º round e chocou o mundo. O lutador imbatível de Don já não parecia tão invencível. Mesmo assim, tudo o que Mike tocava ainda era sucesso de bilheteria. Mas 2 anos depois, Mike estava na prisão. Depois que ele foi preso, Don se afastou dele. Em entrevistas, Don não perdia a chance de dizer que Mike não era mais campeão. Antes de conhecer Don, Mike teve 3 anos para refletir na prisão. Em 95, Don foi a primeira pessoa a aparecer quando Mike saiu.
Mesmo assim, Mike demitiu Don, mas 5 dias depois o recontratou numa coletiva de imprensa. Mike e Don iam ganhar milhões juntos. Mike passou a gastar muito depois da prisão. Ele precisava de muito dinheiro para sustentar esse estilo de vida. Avançando para 97, Mike foi desclassificado na revanche após morder parte da orelha de Evander Holyfield, depois de várias cabeçadas não punidas. Como punição, perdeu sua licença e foi multado em 3 milhões de dólares pelo incidente da mordida. Para compensar a perda de renda, assinou contrato com a World Wide Fund for Nature por 3 milhões e meio. Surpreendentemente, a World Wide Fund for Nature pagou 300 mil dólares a Don King, mesmo sem ele ter participado. Mike, sabendo ou não, já tinha cedido seus direitos de imagem a Don King anos antes. 30% da sua bolsa e 30% dos bônus da Showtime e do Metro-Goldwyn-Mayer Grand também iam para os bolsos de Don. Don ainda colocava membros da própria família na folha de pagamento e cobrava despesas das casas dele. Quando tudo foi revelado, Mike contratou um advogado para revisar seus contratos. Com o tempo, Mike também dispensou sua comitiva inteira, empresários, contadores e advogados. Em 98, Mike processou Don por 100 milhões de dólares. Depois do processo, Mike continuou frequentemente sem dinheiro, mas não caiu mais nas armadilhas de Don. Don oferecia 20 milhões a Mike durante um voo para Miami, mas ele recusava. Então eu estou lá, Don King me liga e diz: Mike, Jack conseguiu. Ela imediatamente coloca Don na linha e ele me diz que está com a namorada dele. Don fala: ei, vamos só resolver isso. Vou te dar esses 50 ou 25 milhões, seja quanto for, vamos encerrar o processo. Fiquei tão feliz. Ele mandou o motorista me buscar e eu fiquei muito feliz. Pensei, consegui dinheiro depois de anos de dificuldade. 50 milhões, disse pra minha mulher. Vem comigo, me gabando, vamos ficar ricos. E eu tinha cocaína, então usei cocaína na hora. Tudo estava maravilhoso. Eu usei a cocaína e disse: esse é o meu maldito plano. Esse é o dinheiro que ele roubou de mim. Uau, deixa eu parar. Vocês me entendem? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu usei aquela cocaína no... Como se ele estivesse me fazendo um favor, porra. Esse avião é meu, porra. No começo pensei, tipo, vou ficar rico, tô no jato, na porra do... Qual é? Série 5, série 6, sei lá. Eu disse, um jato novo. Esse é o meu avião, comprado com o dinheiro que ele roubou de mim. Mas ele tá me enganando, me tratando como um otário. Ele manda o meu avião pra me buscar. E aí minha cabeça começou a pensar. Então Don foi me buscar, certo? E eu achando que ele chega dizendo: ei, irmão, te amo, vamos ficar juntos, foda-se os brancos. Nós negros juntos ficamos grandes e ganhamos milhões. Tô olhando e ele dirige pra mim. Estou no banco de trás, certo? Certo. Jack ele está no banco da frente com ele e eu penso nisso. Acho que estou no banco de trás do Rolls Royce. Sei que é assim. Estou atrás e fico... Chuto o Don e o carro pra na hora. Não! É 95? 95? Sabe, o carro vai... estou ganhando dele. Acho que o Jack segurou aquele cara. Quero sentar na frente. Falei: Jack, segura esse cara, vou te matar. Segura ele. Então estou segurando. Quero sentar na frente por causa dele. Fazer alguma coisa de verdade, certo? Então Jack fica com medo e diz: não, Mike, porque ele também pensa no dinheiro. Perdi tudo. A cocaína me fez esquecer do dinheiro. Estou batendo nele. Jack não quer segurar porque quer o dinheiro. Não vou segurar você. Acaba logo com ele e pegamos o dinheiro. Então o Jack deixou ele ir e eu fiquei tipo: tô muito bravo com o Jack. Tô muito bravo com o Jack, certo? E é isso mesmo. Estamos no meio da rua. Eu, minha namorada e o Jack. Eu tenho uma caixa com minha maconha e tem cocaína nela, certo? Estamos no meio, né? Os carros passando. Vamos acabar sendo atropelados. O policial nos pegou, me levou ao hotel e disse: certo, campeão, valeu. E foi isso. A porra da maconha, ele sentindo o cheiro da cocaína. Eu pensei: porra, o policial só disse: tenha um bom dia, campeão. Ele me pegou na 95 e eu tô brigando. E aí, escuta, o assistente do Don King apareceu porque viu o Don e saiu correndo. Então o assistente dele... Don começou a correr? Não, ele entrou no carro e foi embora. Jack não. Vocês estão vendo o cabelo? Ela não segurou ele direito, então eu tô bravo com a Jack. Aí o assistente dele veio achando que estávamos lá. Que porra tá acontecendo? Como ele estava com o Don, eu só falei: bum, derrubei ele também. Ele também?
na rodovia, na Apagado. Tô perdendo a cabeça, né? O policial só chegou, me pegou e disse: tenha um bom dia, campeão. Como se nada tivesse acontecido. Ele nem ligou pro cheiro da maconha. Se tivesse revistado a caixa, tinha achado aquelas porras de 8 bolas e tudo mais lá dentro. Só disse: tenha um bom dia, campeão. Mike declarou falência meses após a viagem para Miami. No fim, Don fez Mike aceitar seus termos. Ele pagou 14 milhões de dólares ao Mike, só o suficiente para cobrir os honorários advocatícios. Mike saiu do boxe sem dinheiro, o declínio de Mike Tyson também afetaria Don King. Evander Holyfield foi o próximo lucro de Don King. Holyfield ex Lewis aconteceu em 1999 e, apesar da aparente vitória de Lewis, foi declarado empate. Comprovaram que um dos juízes tinha ligação com Don King. Jornalistas esportivos pressionaram Don King e ele e o juiz foram convocados pela comissão. A segunda luta foi equilibrada, mas com a reputação manchada, Don ficava mais desesperado. Muitos lutadores deixaram Don King e ninguém queria assinar com ele. Roy Jones Jr. era o maior lutador que Don ainda tinha. E ele também deixou Don pagando do próprio bolso para sair do contrato. A lei Muhammad Ali, criada em 2000, passou a proteger os lutadores. Grande parte disso surgiu por causa das táticas desonestas de Don King. Promoções feitas por ex-lutadores também ficaram mais comuns. Don King foi desaparecendo aos poucos. Quanto ao boxe, o esporte em geral tem perdido força desde os tempos de Don King. Don King foi responsável pela era mais empolgante do boxe e aumentou os ganhos de lutadores e redes de televisão. Para ser justo, ele não fazia diferente de outros promotores. Considerando tudo, Don foi a melhor ou a pior coisa que aconteceu ao boxe. Eu acertei Don King. Você sabe, Mike Tyson disse isso e aquilo e você fez isso e aquilo. Como você justifica isso? Mike e Mike já tinham assinado com outro promotor. Ele estava voltando para uma luta. Não foi isso que disse? Mike Tyson estava comigo. Ele ganhava 20 milhões de dólares por luta e agora está lutando por 5. Talvez eu tenha roubado metade, mas você prefere metade dos seus 20 ou tudo dos seus 5?